chat está aqui em polvorosa falando da demissão do Demore. Eu adoro que aqui a gente sempre tem. A gente começa a segunda sempre com um acontecimento bombástico. Eu não estava lendo, só passando o olho assim. E quando não é. Para ver se alguém estava fazendo algo... um questionamento e eu emendasse a minha fala. Mas o que passou, gente? O Demore foi. Acordei hoje com essa notícia. O Demore foi demitido do ICL. Foi sim. E o chat fica empolvoroso com os acontecimentos. E quando não é sobre algo da política, é dos bastidores, como adoram bastidores, né? Mas isso todo mundo gosta, né? Não é? Então, assim, o que acontece, só para responder ao chat, então, a gente poder avançar, porque eu tenho uma outra sobre Irã ainda, o jornalista Leandro Demore foi informado na sexta-feira que não faz mais parte do quadro do ICL, tanto da função de diretor de jornalismo que ocupava, como apresentador, comentarista e todas as outras funções. O único vínculo que ele segue mantendo, o que é bastante curioso nesse caso, é porque ele é sócio do canal, né? Ele foi demitido sendo sócio do canal. Ele é sócio do canal. Então, esse vínculo ele segue mantendo, né? Porque afinal de contas é um outro contrato e não se sabe o que vai acontecer daqui para frente com essa circunstância, mas ele foi demitido a comando do Eduardo Moreira, né? E ele alega numa nota enviada ao colegiado editorial, porque há um conselho editorial formado pelo Juca Kfouri, pelo Chico Sá, pela Heloísa Vilela, pela Cristina Serra, né, por grandes nomes do canal, e o Demore informou na sexta-feira, quando soube da sua demissão, que estava sendo desligado, que o cargo deixava de existir, e que um dos impasses é que, para adequar a uma nova realidade financeira, a direção geral do ICL, esse cargo ocupado pelo Eduardo Moreira, que eu nem sabia que existia, confesso para vocês, eu descobri esse cargo agora nessa apuração, que é CVO, né? Então, o CVO, Eduardo Moreira, ao desligar o Leandro Demore, também informou que haveria uma necessidade de demissão de mais de 30% do quadro jornalístico do ICL. E aí seria uma debandada, né? E o Demore se negou a fazer a lista de demissões, que foi um dos impasses, né? A decisão parece que já havia sido tomada, mas queriam que ele desligasse, segundo a nossa apuração, esse contingente antes de ser efetivamente tirado do cargo. Ele se negou e acabou saindo do canal então. Depois de ter sido demitido, ele foi tirado do grupo desse conselho e o Eduardo Moreira lança uma nota lá, que nós também temos e demos aqui, na qual ele informa que não haverá essas demissões, que o projeto segue mantido e tal, pipipopopó, mas ao mesmo tempo se contradiz dizendo que algumas adequações vão ser feitas e que são cargos pontuais, então fica aquela coisa meio estranha, né? E entre elas ele fala algo muito curioso que põe até em dúvida, ao meu ver, o futuro do ICL, porque pelo que ele explica ali na nota, o ICL deixará de existir como canal tão breve e passará a ser apenas uma incubadora, onde outros jornalistas, os próprios jornalistas da casa, farão seus programas nos seus canais e levarão esses programas para a grade do ICL. Né? Me parece que há um abandono do jornalismo do ICL, é muito confuso, né? Muito confuso. Ao mesmo tempo ele fala que haverá uma nova sede para o ICL, mas então está muito confuso. Eu tentei contato com o Eduardo Moreira, ele não me retornou, né? O que a gente tem por enquanto é isso, né? E que o jornalista está de fato desligado. E bem, agora é ver os próximos movimentos. Eu acho lamentável porque, né, é uma implosão de dentro para fora de um veículo importante, né, relevante para o nosso campo aí em véspera de eleição. Eu sei. É curioso. Eu sei que tem uma fratura, né, nesses canais progressistas, né? Eu nunca tive lá no ICL. Confesso para vocês que eu acompanho pouco, mas eu sempre acho muito lamentável essas diferenças que existem, né? Porque as pessoas veem essas diferenças como problemas irreconciliáveis, assim, né? Então, assim, eu discordo que o ICL não seja um canal importante. Eu acho importante, eu concordo com você nesse sentido, né? Eu sei que muita gente discorda isso. Acho importante, o Demore é um importante jornalista investigativo, ele faz matérias nesse sentido. Eu acompanho o Demore desde o Intercept, né? Ele não está mais no Intercept, né? Não, inclusive na nota a gente apura o seguinte, o Leandro Demore, ele sai da EBC, ele deixa o talk show que ele tinha na TV Brasil,
de forma ajustada com a direção do ICL para se dedicar exclusivamente ao ICL. Ele fez isso alguns meses atrás. Ele era professor em Nossa! Oslo, na Universidade da Noruega, abandonou a cátedra, abandona a TV Brasil para ficar no ICL e agora resta demitido. Nossa, complicadíssimo, hein? É E ele é sócio, complicadíssimo. né? Também não sabia dessa Pois é, informação. e tem esse E ele tem case algum agora aí, peso. né? Porque assim, eu não sei qual tipo de contrato, né? Mas geralmente o sócio ele tem peso nas decisões, né? Mas eu não sei qual a parcela dele, enfim. Ele não é majoritário, ele tem um pequeno percentual, é um grande contingente de sócio, até na nota a gente dá ali, um dos sócios é o Gessé Souza, o outro o próprio Eduardo Moreira, o Leandro Demore, tem mais uma turma que eu não conheço ali, né? São pessoas Tá. mais administrativas. Ele tem um pequeno percentual que não se faz possível de evitar qualquer decisão, tampouco a própria demissão, né? Mas é algo meio incomum, você sendo sócio, ocupando um cargo de direção, Pois é. né, e acabar demitido. É um momento muito sensível. Isso mostra a importância de apoio a canais como o Diário do Centro do Mundo. Por vezes eu falo aqui, o pessoal acha que a gente faz uma tempestade, uma forçação de barra, né? Quando diz assim, não, a gente precisa da meta, porque senão o modelo não se sustenta e tal. Daí a prova do ICL, que é um canal com um torpedo muito maior do que o DCM, né? Muito maior do que os outros canais. Eles têm uma audiência altíssima, né? Impressionante. Audiência alta, é um canal que tem um bom financiador, que é um ex-banqueiro, né? Sim. É um canal que tem esse formato de cursos que parecia bastante estável, e segundo a alegação do próprio Eduardo Moreira, esse modal de arrecadação não está se mostrando o suficiente para manter o canal. Né? Não o canal, mas o departamento de jornalismo. O que me parece é que o ICL não seguirá como um veículo puramente jornalístico nos próximos tempos. Não sei o que pode acontecer. Se vai ligar algo mais à financiarização, que é expertise do Eduardo Moreira, ou se vai, enfim, ir para outros lados, mas é o que está posto na mesa agora. Você tocou num assunto, vou fazer um comentário breve aqui, só para não distrair muito o público, que a gente vai falar de temas internacionais, mas você tocou num assunto que é muito importante, que é o financiamento, né? Então, assim, eu sei que está todo mundo em situação difícil, né? Todo mundo enfrenta suas dificuldades financeiras. Mas é verdade que a gente não consegue fazer trabalho sem grana, né, gente? Então, tem aquela coisa já que é remar contra a maré do algoritmo, né? Porque o algoritmo ele tem ideologia, então a gente tem isso. E tem a sustentabilidade mesmo, né? Então, os próprios analistas, né? E vocês que estão aqui, você fica 4 horas todos os dias, você não tem como fazer isso de graça e precisa de um valor digno, até para manter o trabalho aceso, porque é um trabalho intelectual também, existe um certo cansaço. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa clareza. E diferente de grandes canais, os canais progressistas, os canais pequenos, eles não têm financiamento externo, né? O financiamento externo é muito pequeno. O dinheiro vem mesmo da solidariedade e do reconhecimento de quem assiste os canais de que eles podem contribuir. E eu falo assim, sabe, às vezes uma assinatura de R$ 5,99, de R$ 9,99, isso é uma ajuda, né? Uma assinatura no canal, um superchat, mesmo valor simbólico, você dá o like na live, ele ajuda. Então, há várias formas, não somente financeiras, mas também financeiras, de ajudar nessa manutenção. E a gente tem noção, né, de que essa existência ela é primordial para a existência da própria democracia no Brasil, a existência dos canais progressistas. Então, eu costumo falar isso no finalzinho, né? Mas vocês que estão nos assistindo, quem puder, mesmo que um valor de R$1, de 99 centavos, de indicar o programa para outras pessoas, isso é muito importante. Isso não é algo lateral, isso é muito importante para manter, para que vocês tenham, por exemplo, todos os dias da semana, um jornal que traga as notícias de forma honesta, né? E não do que nós fomos há anos acostumados a assistir, entupidos pela propaganda da Globo, da SBT, da Record, enfim, desses canais que tem lado, né?
É isso, deu gabarito aí, Rose. A gente até pode voltar e vai voltar a falar sobre isso na sequência, gente, mas eu queria voltar um ponto ali sobre o Irã, que quando você fala, né, da necessidade do Irã não ceder a itens completamente nefastos dessa tentativa de amarrar as mãos do Irã na mesa de negociações, com base nesses novos ataques, a retomada desse alto grau já, porque o Irã também intensificou ataques à base dos Estados Unidos no Golfo, né, atacou instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait, destruiu sistemas de radar em Omã. Com base nessa nova quentura, né, do ponto, tudo que foi colocado na mesa de negociação, Rose, rasga e bota fora, começa tudo do zero, ou você acha que tem pelo menos uma pedra fundamental e dali se parte novas tentativas de acordo com o andar da carruagem? Antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer um último comentário. Gente, o ICL, ele não é só o Eduardo Moreira. Ele é também, por exemplo, era também o Leandro Demore, a Heloísa Vilela, que é uma jornalista de altíssimo nível, muita gente boa no ICL. Nossa, Então, tem assim, Crack vocês Fury, tem podem Chico fazer. Sá, tem Cristina Serra, A Cristina muita gente Serra, foda. ótimo. Então, assim, a gente tem que ter uma noção também que por trás dos canais tem os trabalhadores, sabe? Eu trabalhei e trabalho para o mercado financeiro, então, assim, eu não sou os meus chefes, né? Então, eu acho que tem isso. As pessoas também, elas têm um trabalho, elas precisam de dinheiro. Então, acho que a gente precisa separar essas camadas. Todo mundo precisa de um salário. Então, eu acho que tem essas questões. E, além disso, tem gente lá no ICL que é muito boa mesmo. O Demore é um nome super importante, ele teve um papel mega importante no Intercept, até na Vaza Jato, né? Foi algo que mudou, inclusive, os rumos da política brasileira, e tem esses outros nomes que o Thiago citou. Então, assim, vamos um pouquinho devagar, né? Não vamos. É aquele ditado, né? Não vamos jogar o bebê fora com a água do banho, né? Mas dito isso, vamos voltar aqui para o nosso tema internacional, que também é mega importante. Vamos ver qual vai ser a fofoca da semana que vem, hein? Eu tô gostando. Outro dia a gente falou aqui Eu tenho do uma que o pessoal não falou casamento ainda. da Parece que a Júlia Virgínia e Zanata. o Vini Júnior voltaram, viu? Tem foto dela no colo do Vini Júnior, tem um monte de coisa Não, aí. mas as nossas fofocas são mais qualificadas, né? Outro dia a gente estava falando aqui do casamento da Júlia Zanata. Eu adoro, tá, gente? Inclusive, Pois eu então. faço uma campanha para a gente começar a segunda de uma forma mais leve. Não que esse assunto seja leve, mas enfim. Não estou fazendo nenhuma crítica velada, não. Eu adoro esse tipo de comentário. Eu sou mineira, né, gente? Então, por aí vocês já Que espetáculo.